Queridos irmãos, graça e paz. Amém. Jesus continue abençoando, fortalecendo grandemente sua vida. A igreja está lindíssima, glória a Deus, viu? Deus abençoe você também que está em casa ou em qualquer lugar do país, da nossa cidade, do mundo, acompanhando também através da internet. Deixa o seu feedback aí, diz como é que está o som, como é que está a imagem. Graças ao bom Deus, nessas últimas semanas eu tenho recebido feedback positivo. Isso é muito bom. Compartilhe com seus familiares e amigos. Irmãos, nós terminamos no domingo passado pela manhã, na verdade à noite, uma estratégia diabólica. Eu acredito que os irmãos estão estudando para se proteger dos dardos inflamados do maligno. Pela manhã, no último encontro, no domingo pela manhã, domingo passado, nós estamos aprendendo a respeito desse amor maravilhoso de Jesus, até porque para amar a Jesus, para temer ao Senhor, para obedecer, para servir e entender que Jesus é tudo o que a gente precisa, a gente tem que realmente viver esse Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, só parafraseando o versículo. É muito importante essa vivência com Jesus dia após dia, para entender tudo que Deus fez através do seu Filho naquela cruz. E nos envergonhar quando um pensamento de desistência, um pensamento incrédulo, um pensamento de dúvida a respeito do cuidado de Deus nas nossas vidas, por conta dos dardos inflamados do diabo, eles venham permear a nossa mente. Então a gente tem que olhar para a palavra de Deus e começar a refletir em todo o sofrimento, e não somente isso, mas na vergonha que o nosso Cristo passou por nós. E em Hebreus, no capítulo 12, você já está com a sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia ela grita para nós, ela grita conosco. Até porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, e repreender nada mais é do que gritar, do que chamar a atenção, mas é um gritar santo. O gritar santo de Deus através da palavra, a repreensão de Deus, ela chama a atenção, e essa palavra declara: mantenham os olhos fitos em Jesus. Uma outra versão traz: olhando firmemente. Para quem? Para mim? Para a Igreja Batista Esperança? Não. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E aí o versículo ele continua, porque não basta apenas entender que devemos olhar de maneira firme para Jesus, mas é olhar, ver, enxergar o Jesus que assumiu uma vergonha pública antes da morte no nosso lugar, e que a Bíblia fala que nesse firme fundamento de cumprir com os objetivos de agradar o seu Pai, ele suportou essa morte. E a Bíblia diz que ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, fez o quê? Suportou a cruz. E aí olha só o versículo que você leu, aqui a base bíblica no telão: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, façam o quê? Continuem a viver nele. Aí você pensa, mas espera lá, será que é possível deixar de viver em Cristo? É. A salvação não se perde, mas andar de mãos dadas com Cristo, você pode soltar na caminhada. E você não deve soltar essa mão de amor, esses braços de amor. Você deve continuar a viver nele. E a Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta, Jesus, ele suportou a cruz, ele continuou firme no propósito de agradar o Pai. E a Bíblia diz que fazendo isso, ele desprezou o quê? Tem uma palavrinha muito difícil aí na sua versão. Afronta. É até uma palavra mais fácil, mas tem uma outra versão que tem uma palavra mais difícil. Ignomínia. Olha que palavrinha difícil. Mas afronta, ignomínia. A melhor tradução para esse versículo é: Jesus, no firme fundamento de agradar ao Pai, suportou a cruz desprezando a vergonha.
Jesus estava com a sua nudez exposta, coberto de sangue naquela cruz, que era minha e sua, e mesmo assim ele desprezou aquela vergonha que muitas vezes nós não queremos desprezar por conta dos nossos relacionamentos, por conta do rol de amigos que temos. Aí a gente não quer desprezar porque a gente não quer ser envergonhado de se identificar como um cristão, e a gente então só revela que somos filhos de Deus quando somos perguntados. E aí como é que a luz de Cristo vai brilhar assim? Entender que Jesus na cruz, ele suportou uma vergonha, ele desprezou essa vergonha por amor a mim, a você. Isso muda a nossa concepção de cristão, ou de cristandade, ou de religiosidade, porque a gente começa a andar de uma forma diferenciada, porque a gente sabe, a gente vê, a gente enxerga, a gente olha firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que estava numa cruz, no nosso lugar, e a Bíblia fala que ele se assentou à direita do trono de Deus. Mas eu quero refletir também com os amados irmãos, em Mateus no capítulo 27. Abra lá em Mateus no capítulo 27. Porque uma coisa é ser menosprezado por pessoas, pelas circunstâncias, por entes queridos, pessoas que um dia dizem nos amar, mas simplesmente nos abandona. Jesus, talvez no momento mais difícil da sua humanidade, e é importante também entender isso, Jesus é Deus em essência e homem em essência. A nossa mente não consegue compreender isso. É o que os teólogos chamam, e usam um terminho também muito complicado, é a chamada união hipostática. É um ser ter duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, Jesus. Por isso que não tem ninguém igual a ele, ninguém. E nessa humanidade do nosso Senhor, na cruz, depois de toda a vergonha e todo o desprezo dos seus amigos, dos seus inimigos, a nossa concepção, a nossa mente não consegue compreender o que se passou no coração humano de Jesus, quando estava nos últimos suspiro daquela cruz que era nossa. A minha versão já traz com o horário definido, e diz assim, Mateus capítulo 27, versículo 46, você tem aí? Mateus 27, 46. A Bíblia declara o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa o quê? Irmãos, isso aqui é muito profundo, porque talvez você já foi desprezado por alguém que você amava muito, seu amigo, sua amiga, um parente, um pai ou uma mãe, e a dor, ela bate. Mas irmãos, estamos diante de uma santidade plena, tanto na divindade que a gente não compreende do Deus Pai, contemplando a divindade plena no Filho Deus homem. E naquele momento, irmãos, a dor de Jesus era tamanha que somente comparada, talvez, pelos relatos do médico Lucas, que diz que no momento de agonia, Jesus, o seu suor se transformava em gotas de sangue. Mas, irmãos, aqui era a consumação de uma profecia que precisava acontecer. Afinal de contas, aquele que disse que morreria por nós, tomando todo o nosso pecado, estava agora exposto, nu, diante do Pai que é 3 vezes santo. E a gente sabe que no momento
de pecado, a Bíblia revela que os nossos pecados fazem separação de nós e o nosso Deus. Está lá em Isaías, mas espera lá, estamos diante de Deus Pai com Deus Filho. Jesus tinha pecado então? Era o meu pecado, o seu pecado, o pecado dos eleitos, daqueles que foram escolhidos por Deus, todos eles, antes da fundação do mundo, por decreto, e que agora na prática Jesus estava vivendo no corpo. E para que se cumprisse a profecia do Salmo 22, Jesus brada, porque ele sente o maior desprezo que qualquer um poderia sentir. É por isso que quando às vezes eu cito sempre, que é o meu salmo, o meu versículo de cabeceira, Isaías 49:15, eu amo a palavra de Deus, entendo que tem textos que eu não compreendo, e entendo as minhas limitações, mas Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho, que ainda mama, está com ele aqui, será que é capaz dela esquecer dele? Ou até do filho do seu ventre? Se isso pode acontecer, que para a gente na nossa concepção humana é quase que impossível, Deus diz: olha, eu todavia não me esquecerei de ti. Naquele momento, era necessário Jesus, o Filho de Deus, experienciar na pele o desprezo e o abandono momentâneo, mas que a nossa mente não consegue compreender que a santidade poderia passar por isso naquele momento. Irmãos, tudo isso é para que comece a fazer sentido o nosso entendimento de que a gente não serve um profeta qualquer, um filho de anjos, ou um anjo que materializou com o nome de Jesus, mas que o próprio Deus encarnado, ele teve a maior de todas as experiências de abandono, porque Jesus não cometeu pecado algum, mas para agradar ao Pai, cumpriu todas as profecias, para trazer esperança para mim e para você, que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Ele não vai te abandonar, porque o desprezo e abandono, Jesus já experienciou na cruz por mim e por você, irmãos. E Deus não vai te abandonar, jamais, porque você está olhando para Jesus, e Jesus tomou o seu lugar na cruz, e naquele momento de dor ele foi abandonado, ainda que por um espaço curto. Então é meio surreal alguém dizer que conhece a Deus, e aí Deus diz assim: tá bom, porque Deus tem senso de humor, eu conheço a Deus, eu amo ao Senhor, mas as circunstâncias são todas favoráveis. Aí de repente Deus diz assim: ah, você me ama mesmo? Então tá bom, eu vou bagunçar aí as circunstâncias. E você que já teve a vida bagunçada sabe que não é fácil para ninguém, a gente chora, a gente sofre, mas nós tiramos os olhos de Jesus, aquele que suportou a vergonha, e aí dizemos assim: cadê Deus? Será que Deus está olhando para o meu pecado, para a minha circunstância, para o meu problema? Será que Deus se esqueceu de mim? Está demorando tanto. Deus não te abandonou, não. Era uma profecia necessária na vida de Jesus, para que ele pudesse ter plena identificação total comigo e contigo, porque Jesus não pecou. Mas a Bíblia declara que nós não temos um sumo sacerdote qualquer. Pelo contrário, nós temos um que em tudo a nossa semelhança foi tentado. Está lá em Hebreus. Pare e pense naquela tentação mais cabulosa que só você e Deus sabe quando você pensa. Só você e Deus. Que você não tem coragem de contar para ninguém. Mas Deus sabe. E olha, Deus não está me revelando nada aqui não, eu não vou expor nada de ninguém, em nome de Jesus, viu? Mas é só você e Deus. Aquilo que passa pela sua cabeça, e às vezes no passado talvez você até batia no rosto, jogava água, tomava um banho frio. Meu Deus, eu pensei isso e eu conheço a Jesus. Mas com o tempo você tirou os olhos de Jesus, e aí você começa a alimentar alguns pensamentos, algumas ideias. Só você e Deus sabe. Jesus foi experimentado em tudo, irmãos. A nossa semelhança.
Então, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. E se compadecer ali em hebreu significa sentir o que eu e você está sentindo. Você acha mesmo que toda a vergonha que Jesus passou na cruz, o desprezo nas últimas palavras de Mateus capítulo 27, meu Deus, repare que Jesus ele não perde a fé, como se fosse possível Jesus perder a fé, mas para nos ensinar que mesmo no momento de maior agonia, Jesus nos ensinando na cruz, o maior momento que o ser humano pode experimentar, exercitar a sua fé, nada se compara a esse exercício que Jesus fez na cruz com essas palavras, reconhecendo o poder de Deus na vida dele. Mas espera lá, aparentemente Deus não estava abandonando ele? Tá certo. Mas Jesus não perdeu a fé. E aí eu começo a lembrar de que algumas pessoas, pelo menos dois relatos nas Escrituras de pessoas que nos momentos difíceis, por exemplo, Jonas, na boca do peixe, na verdade no estômago, sei lá, do peixe, na barriga do peixe, ele orava a Deus, ele não perdeu a fé. Jonas era um pecador, mas a Bíblia fala que ele orava. Se não, veja comigo. Olha que interessante, Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele orou ao Senhor. E quem era esse Senhor? Como é que está na sua Bíblia? Seu Deus, olha só. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus. De onde foi que Jonas fez a oração? Das entranhas do peixe. E disse, olha o que ele disse. Na oração dele, na minha angústia, clamei ao Senhor. E o que aconteceu? E ele me respondeu. Do ventre do inferno, a minha versão traz assim, gritei, e tu ouviste a minha voz. Irmãos, Jonas estava citando aqui, nada mais, nada menos, do que o Salmo. Para onde me irei da tua presença? Se suba ao mais alto céu, ali tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, tu estás ali. É por isso que a Bíblia é tão maravilhosa e a palavra de Deus é tão completa, que foram escritores de épocas diferentes, não se conheceram. E mesmo assim, a gente percebe como a Bíblia é a palavra de Deus, a única palavra de Deus. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, olha só, olha a confiança deste homem. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele estava literalmente no fundo do mar. Ele não conhecia um meio de escape naquele momento. Não via nenhuma luz, não sentia nenhuma segurança. Mesmo assim, ele creu na palavra de Deus. Jesus, na cruz, se identificando comigo e contigo, ele creu na palavra de Deus. Meu Deus! A outra personagem é Davi. Salmo 42, 7 e 8 diz, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Aqui uma outra versão traz cachoeiras, são palavras que às vezes aparecem e a gente não entende. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, dias difíceis, dias de abandono aparente. Contudo, olha só a conjunção, contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite o quê? A sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Irmãos, não tem tempo ruim que não possa ser suficiente para aprimorar e desenvolver a nossa fé. Até porque nesses tempos difíceis Deus está no controle sempre. Porque aquelas pessoas incrédulas que olharam para Jesus na cruz, elas sim zombaram e disseram, cadê o teu Deus? Cadê, desce daí agora? Mas é preciso muita fé. E eu não vou colocar o exemplo da fé de Jesus, porque muitas pessoas vão até dizer, eu não sou Jesus. Deus mata, irmãos?
Deus tem o domínio da morte e da vida. Jó sabia disso. E Jó disse, olha, pode acontecer o que for, ainda que ele me mate, esperarei nele. Como é que um morto pode esperar? Quem crê em Jesus, quem não ignora a sua vergonha da cruz, quem vive de fato uma vida de santidade não perfeita, porque estamos num processo de perfeição, mas aquele que vive por amor a Jesus, sem menosprezar a vergonha dele na cruz, porque o sangue dele foi precioso, é precioso e foi derramado por nós. O corpo dele foi dilacerado, foi moído por conta das nossas transgressões. Só quem tem esse conhecimento de Jesus e que olha firmemente para o autor e consumador da fé, pode declarar tamanhas palavras. Porque agora começa a fazer sentido. Por que Jesus tomou o meu lugar na cruz? Tem gente que morre só de ouvir uma notícia ruim. Não aguenta. Imagine Jesus, 100% da sua humanidade naquela cruz, e com o abandono do Pai, mesmo assim ele disse, está consumado. E ele, depois de 3 dias, ressuscita. Aí eu fiquei pensando, Senhor, durante a semana, meditando, devorando a palavra do Senhor, e sabe aquela tentação de, vem a palavra de Deus e Deus diz assim, é sobre isso que tem que falar. Me senti envergonhado. Porque nós somos assim. A gente começa a andar com Deus, a gente começa a desenvolver intimidade com Deus, mas esse mundo é tão traiçoeiro que as suas circunstâncias, os seus padrões, tudo isso começa a nos sufocar daquilo que é mais importante. Aí depois Deus disse assim no meu coração, fale disso. Não tem como dizer não para Deus. Irmãos, tudo isso é para que Deus, através desse memorial, Ele venha impactar o seu coração de uma forma tão profunda, que todas as vezes que participarmos desse momento, você seja tomado e envolvido de uma tamanha seriedade que não tem como explicar. Porque eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Ele está falando profundamente ao seu coração. Irmãos, Jesus voltará. A qualquer momento Jesus voltará. E o que é tão maravilhoso é que os crentes escutarão a trombeta. A trombeta ela vai tocar e a gente vai ouvir. Não é qualquer trombeta aí que a gente identifica, algumas pessoas ficam até, será que é essa? Não, é uma trombeta tão especial que eu não tenho dúvidas, quando ressoar acontecer, nós identificaremos que o nosso Senhor estará nos chamando para o encontro nos ares. Até que isso aconteça, nós declaramos sempre a última oração das Escrituras, desejosos dessa manifestação do Senhor nas alturas, declarando, Maranata, vem Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vós. Deus abençoe você que está em casa, que nos acompanha até o momento. Que Deus te proteja. Amém e amém.